E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou aqui num site do DVWA, que é um site propositalmente vulnerável, né? E a gente vai estar tentando invadir o servidor desse site, tá? Explorando uma vulnerabilidade aí muito conhecida, né? E que vulnerabilidade é essa, né? Essa vulnerabilidade ela é conhecida como Shell Upload, ou também como muitos conhecem por File Upload, né? Que é a mesma coisa, mas só muda a nomenclatura. E como que essa vulnerabilidade surge, né? O que é ela de fato? Então, como vocês podem ver, né, aqui no site do DVWA, ele tem a opção de você fazer um upload, né? Se eu clicar aqui em browser, por exemplo, né, ele vai mostrar para mim algumas pastas do meu próprio computador, né? E um upload, né, ele é simplesmente um modo de você pegar algum arquivo do seu computador, seja ele uma imagem, um arquivo de texto, PDF, e pegar esse arquivo e enviar para o site, né? Você pega alguma imagem, né, algum arquivo de texto e envia para o site. Isso é chamado de upload. E como que ocorre a vulnerabilidade de Shell Upload? Essa vulnerabilidade ela ocorre quando o site, né, ele não filtra quais tipos de arquivos você pode enviar. Então, simplesmente ele deixa você enviar qualquer tipo de arquivo. E se você consegue enviar qualquer tipo de arquivo para um site, você poderia simplesmente criar um arquivo malicioso em PHP e enviar para o site, né? E aí você consegue obter acesso a uma shell, né? Ou seja, você consegue obter acesso ao sistema do servidor do site. E é isso que a gente vai fazer, né? Primeiramente, pessoal, a gente vai verificar se esse site aqui ele é realmente vulnerável, né, a shell upload. Como é que a gente vai saber, né? Você pode ficar, por exemplo, tentando enviar arquivos, né? Arquivos que você acha que o site suporta. Por exemplo, você pode enviar um arquivo em PHP, né? Que é o mais aconselhável, né? Eu tenho aqui um arquivo em PHP e eu vou tentar enviar esse arquivo para o site, né? Então, olha só, eu vou clicar aqui em browser. Ele vai mostrar aqui, ó, index.php. Eu vou enviar isso aqui para o site. Vou clicar em upload. E olha só, ele exibiu aqui uma mensagem em vermelho, né? E diz o seguinte, né? Upload feito com sucesso. Ou seja, né, a gente conseguiu enviar um arquivo em PHP para o site. E ele informa até o caminho, né, onde esse arquivo se encontra. Eu vou copiar esse caminho aqui. Vou colar ele aqui na URL. Olha só, ele exibiu aqui até uma mensagem, né? Olá mundo na tela, que é justamente a mensagem que estava dentro do arquivo em PHP, né? Olha só, se vocês forem abrir aqui, se eu for abrir aqui o arquivo, né? É exatamente a mensagem que está aqui, eu consegui enviar para o servidor, né? Ou seja, o site do DVWA. Ou seja, a gente já está sabendo que ele suporta arquivos em PHP. Isso é muito bom, porque a gente pode criar um arquivo malicioso em PHP e enviar para o site, né? E é isso que a gente vai fazer agora. Então eu vou criar aqui um arquivo malicioso, eu vou apagar esse index.php e vou criar um outro arquivo, né? No caso eu já tinha até criado aqui, olha só, php-shell.php, mas eu apaguei depois, né? Que era só para fazer um teste. Mas eu vou criar agora do zero, para vocês verem como que vai funcionar esse arquivo malicioso. Eu vou estar utilizando o Nano como editor de texto, mas vocês podem utilizar o Vim ou até mesmo aí um outro editor da sua preferência. Então eu vou digitar Nano. O nome do arquivo que eu quero criar vai se chamar Shell Upload. E a extensão, que no caso é o formato PHP, então .php. E agora, né, eu vou abrir e fechar as tags do PHP. Beleza. E agora eu vou digitar o comando echo. Vou chamar aqui uma função shell _exec. Vou abrir e fechar esses caracteres. E aqui dentro eu vou passar o método get. Cifrão _get em letra maiúscula. Abre e fecha esses dois novos caracteres. E aqui dentro a gente vai colocar um parâmetro em aspas duplas. Então coloca aqui aspas duplas. E no meio dessas aspas duplas você vai colocar ali um parâmetro, né? No parâmetro você pode colocar qualquer nome. Então eu vou digitar aqui, por exemplo, cmd. E no final eu encerro o comando com ponto e vírgula. Porque sempre que você finaliza um comando em PHP, você tem que digitar ponto e vírgula. Beleza, nosso arquivo malicioso foi criado. Agora eu dou Ctrl X, S para salvar. Ok. E veja só, aqui está o nosso arquivo malicioso, né? E através desse arquivo aqui que a gente vai estar tentando invadir o sistema, né? O servidor do DVWA, que é o site vulnerável.
Então vou clicar novamente aqui em browser. Olha só, ele mostrou aqui para mim, né, algumas pastas, e aqui está o arquivo que a gente criou, que é o shell upload. Clico sobre ele, clico em abrir e clico em upload. Ele informou aqui, ó, sucesso no upload, ou seja, a gente conseguiu, né? Vou copiar esse caminho aqui que ele informou para nós e vou jogar aqui dentro da URL, né? Olha só, aparentemente não aconteceu nada. Por quê? Porque a gente tem que chamar o parâmetro que a gente criou na hora que a gente estava desenvolvendo o nosso arquivo malicioso, né? Que foi esse parâmetro aqui, ó. Vocês lembram? Que foi o parâmetro cmd, certo? Então, como a gente faz para chamar ele? A gente vem aqui, depois de PHP, coloca uma interrogação e digita o nome do parâmetro, cmd. Coloca o sinal de igual e o comando, né, que você vai estar utilizando aí para ver diretórios, né, ou seja, pastas do sistema alvo. Então, o comando ls. E olha só, aqui ele informou para mim, ó, os arquivos que tem dentro do servidor do site, né? Ou seja, a gente já conseguiu invadir o sistema, né? Porém, eu tô achando isso aqui muito chato ficar digitando aqui pelo site, né? E para isso eu vou utilizar o Netcat, né? Que é uma ferramenta muito boa, que em breve eu vou falar dela, vou fazer um vídeo só sobre Netcat. Eu vou estar utilizando o Netcat para fazer aqui uma conexão reversa, né? Ou seja, uma shell reversa. Então eu digito o comando nc -vnlp e uma porta de conexão. Vou colocar, por exemplo, uma porta aleatória, 1, 2, 3, 4. Vou passar o parâmetro "-e", /bin e um /bash, né? Ou seja, para a gente ter ali um terminal, né? Uma espécie de um trojan, né? Ou seja, um cavalo de Troia a partir do nosso computador. E eu vou dar um enter, né? Reparem que ele vai ficar carregando, aparentemente não aconteceu nada. Se eu for aqui no meu prompt de comando, vou limpar aqui a tela e digitar nc e o endereço IP do site que é vulnerável, que no caso o endereço IP é 192.168.1.8, e a porta que a gente utilizou na hora que a gente estava desenvolvendo aqui, né, o Netcat, que foi a porta 1234. Então, se eu passar essa porta aqui 1234 e der um enter, aparentemente não vai acontecer nada, né? Mas se eu der um ls aqui, olha só, eu consigo ver arquivos que tem dentro do servidor do site, né? Eu, por exemplo, posso ver onde é que eu estou, né? pwd. Olha só, ele vai informar aqui qual é a pasta que eu estou. Se eu digitar aqui, por exemplo, o comando whoami, para dizer quem sou eu dentro do computador alvo, né? Eu sou o usuário www/data, ou seja, eu não sou root ainda, né? Se eu digitar aqui o comando id, olha só, meu id é 33, no caso se fosse o id 0 seria o usuário root, ou seja, eu teria permissões para fazer o que quiser dentro do sistema. Então, de fato, pessoal, a gente já conseguiu invadir o sistema alvo, né? A gente já conseguiu explorar a vulnerabilidade, né? E conseguimos invadir o sistema, né? Essa vulnerabilidade ela é muito perigosa, né? E ela está aí no top 10 da WASP também, né? Não sei se ainda está, mas ela é muito perigosa, né? E através disso você pode, como eu falei, uma espécie de um cavalo de Troia, né? Conseguir controlar o sistema alvo, né? Através aí de uma shell reversa, né? Eu poderia também fazer isso, né? Utilizando, né? Aqui eu poderia ter passado esses comandos através aqui do parâmetro, né? Só que eu preferi utilizar aqui, né? Uma shell, né? Uma shell aqui no meu prompt de comando, que dá no mesmo. Pessoal, essa foi a aula de hoje, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Falou!